podcast da Baby Jean. Olá, bem-vindos a mais um podcast da maior rede de academias para bebês do Brasil. Hoje estamos lançando o nosso 5º episódio e o mais legal disso é a entrevistada de hoje. Iremos entrevistar a doutora Gabriela Godoy. Gabriela é especialista em odontopediatria, especialista em saúde coletiva e mestranda em odontopediatria. Ela vai conversar com a gente para esclarecer muitas dúvidas dos pais, principalmente os de primeira viagem, nessa questão da primeira consulta, como manter a higiene bucal dos nossos bebês. Então, vamos dar as boas-vindas para ela? Olá, Gabriela, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem? Tudo certo, um prazer ter você aqui conosco. É muito bom ter uma odontopediatra desse gabarito, né, para conversar conosco e principalmente esclarecendo muitas dúvidas que pais e mães possuem, principalmente nessa primeira infância, né? Esses 3, Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite de vocês e fico feliz em poder ajudar vocês com as informações que são super preciosas. Perfeito, Gabi. Então, vamos começar assim com a primeira pergunta, que seria assim: quando que deve ser a primeira consulta da criança no odontopediatra? A primeira consulta do bebê no odontopediatra, a gente orienta os pais que é a partir do primeiro dentinho que nasce na boca do bebê, para que a gente possa passar todas as orientações necessárias de higiene bucal, de escovação, e a gente possa não só ver o dente que erupcionou, mas também a gente possa fazer também toda a análise de como está o bebê, a boquinha do bebê, se ainda faz amamentação, se já introduziu algum tipo de alimentação que seja sólida. Tudo isso a gente aborda numa primeira consulta e a gente orienta que pelo menos a partir do primeiro dentinho em boca que os pais já possam levar a criança no odontopediatra. Perfeito. E nessa primeira consulta, assim, existe uma pergunta de leigo, né, de pai para uma profissional: existe alguma doença já congênita, até nem, não vamos dizer doença, né, algum probleminha, algum sinal de alerta ali naquela primeira consulta que um odontopediatra tem como praxe, como padrão, visualizar ali na boquinha da criança? Sim, como ele ainda está fazendo a parte de erupção dentária, às vezes a gengiva do bebê fica um pouco inchada. E alguns pais me questionam muito sobre como fazer a higiene bucal do bebê. Muitos pais usam fralda, dedeira, e a última opção que o pai vai usar é realmente a escova dental. E a gente orienta que seja feita toda a parte de higiene bucal do bebê com a escova dental, né? Para que já possa fazer a massagem completa na gengiva, para poder auxiliar na erupção dos próximos dentes. E o bebê tem um pouco mais de facilidade nessa fase de a gengiva ficar um pouco mais demasiada, né? Então, ela fica um pouco mais com sangramento mais fácil, enfim. Então, isso tudo a gente orienta numa primeira consulta, porque os pais, quando vão fazer a higiene da boquinha do bebê, se deparam com sangramento e ficam bem assustados. E isso é muito comum, né? Então, é um ponto chave numa primeira consulta que a gente orienta bastante. Perfeito, perfeito. E em relação, assim, uma criança típica, né, e um bebê prematuro, por exemplo, existe alguma diferença entre o bebê prematuro ou o bebê prematuro não apresenta nenhum problema, assim, na questão do desenvolvimento bucal? Na verdade, o bebê prematuro, a gente orienta os pais que pode ser que venha com alguma deficiência nos dentes, tá? O que são essas deficiências? Não vem com todos os minerais necessários para uma erupção correta. Então, muitos dentes, às vezes, podem vir, não é que é uma regra, tá? Podem vir um pouco mais manchados, com uma coloração mais amarelada, mais amarronzada. Isso é muito comum na parte de bebês prematuros. Com isso, eu sempre oriento que os pais fazem a parte de como é que eu digo?
o pré-natal odontológico. Isso é muito importante. Então, a mãe, na gravidez, fazendo o pré-natal odontológico, como um pré-natal comum, ela pode ganhar informações muito boas do dentista, além de, se a mãe tem uma doença periodontal ou gengival, isso também pode acometer o parto prematuro. E muitos pais não sabem disso. Então, quando a gente orienta os pais a fazer um pré-natal odontológico, os pais já estão super orientados quando o bebê nasce. Então, eles já vêm no seu consultório numa frequência mais correta, eles já sabem que na erupção do primeiro dentinho, eles precisam ir visitar o odontopediatra e também já vão saber exatamente quando erupcionar o primeiro dentinho, o que pode acontecer, se pode ter sangramento, se o bebê vai ficar um pouquinho mais chatinho, se ele vai ter uma irritabilidade, se ele vai ter uma preferência de alimentação por alimentos mais gelados, tudo isso. Fora que, um dado muito importante, muitas crianças, elas nascem com a linguinha presa. Não sei se vocês já ouviram dizer isso. E que claro, no hospital, claro. E que no hospital, às vezes, até as enfermeiras, quando não tem o odontopediatra dentro do hospital, na rede de equipe deles, dizem que o bebê não consegue pegar o peito, não consegue fazer a amamentação. E, na verdade, isso pode estar relacionado à linguinha do bebê, né? Então, às vezes, a gente realmente precisa fazer um piquezinho, que é aquela linguinha presa, para soltar a língua do bebê e a gente conseguir trazer o bebê para o peito da mãe e fazer a amamentação correta. Porque a língua presa do bebê, ele não consegue fazer a sucção correta. Então, isso dificulta ele conseguir fazer a amamentação. E depois que a gente faz o piquezinho na língua, automaticamente a gente já põe o bebê no peito da mãe e é incrível, porque ele já começa a fazer a amamentação correta. Então, isso é um dado muito importante que é pouco falado e que poucos pais têm essa ciência. Uau! Tocaste em vários temas ali que a gente vai conversar e para não perder esse ritmo, a gente gostaria de saber qual é a importância do aleitamento materno que tu comentaste ali, né, da sucção do bebê. Qual a importância do aleitamento materno, se a gente pode fazer uma relação com o desenvolvimento da saúde oral da criança? Com certeza, isso é uma pergunta assim, chave que eu gosto de falar muito e deixar os pais com muita ciência de que o aleitamento materno, ele é o primeiro aparelho ortopédico funcional da criança. O que seria isso? Ele vai fazer todo o desenvolvimento de musculatura orofacial da criança através do aleitamento materno, né? Então, a amamentação é um ponto-chave. Tem pais que conseguem fazer a amamentação até depois dos 6 meses, né, que é recomendado pelo menos até os 6 meses a amamentação, mas os pais que conseguem fazer até depois dos 6 meses é muito bom, porque além da criança criar a imunidade, ter um crescimento orofacial, isso ajuda 100% na erupção dos dentes. Então, a amamentação é muito importante e é pouco falada também. E nas minhas primeiras consultas eu gosto de abordar bastante isso, porque muitos pais, se teve alguma dificuldade na amamentação, acaba deixando isso de lado e não sabe o quanto isso é importante para a criança, né? Então, é um ponto muito chave que um odontopediatra tem que abordar muito isso. E deixar muito claro para os pais, claro que entender todas as frustrações, angústias, os problemas que talvez ocorreram, né, ou que vão ocorrer no meio do caminho, mas se a mãe tem o leite materno e pode amamentar, eu super oriento que vai um pouquinho mais do que os 6 meses para poder ter esse crescimento orofacial da criança, que isso é de extrema importância para o desenvolvimento dela. Excelente, Gabriela. Gabriela, agora tu para o mundo ao teu redor, porque tu vai ser uma pessoa-chave para muitas famílias, muitos pais e muitas mães de primeira viagem, então nem se fala. Vamos falar sobre aquela fase horrível, principalmente para os pais, para a criança
nem se diz, mas para os pais também é um horror que a gente não sabe o que está acontecendo, que é a fase da erupção dental, que existem vários mitos, aquela que a minha avó me disse que a tia dela botou aquele curandeiro, aquele chá de não sei o quê. Então vamos desmistificar tudo isso daí e acalmar. Eu posso falar que eu sofri muito isso como pai na época do meu bebê. Aliviar a angústia. A ideia era perguntar sobre aliviar a angústia do bebê durante essa fase, mas também a dos pais, né? Porque a gente fica naquele limbo. Será que está chorando por alguma coisa? Será que está chorando só pelo dente? É outra coisa, porque o choro é muito forte, né? A criança chora a decibéis bem alto, assim, tu nota o sofrimento na criança. Então a gente gostaria de entender essa fase, assim, é normal esse choro? O que os pais devem fazer para acompanhar esse choro? Até que certo ponto começa a ser preocupante, ou se há preocupação nisso, tu pode desmistificar isso para nós? Sim, com certeza. Essa fase, na verdade, é muito angustiante mesmo para os pais, e principalmente para quem é pai de primeira viagem, que fica muito... não sabe, né, o que pode fazer, enfim, não sabe se realmente é o dente, se é uma cólica, o que pode ocasionar. É uma fase muito conhecida onde os bebês eles ficam bem irritados, né? Eles ficam bem chorosos, enfim. Todos os pais me perguntam o seguinte: quando vai erupcionar os dentes, o meu bebê, ele pode ter febre? Isso é uma dúvida que eu escuto todos os dias. E, na verdade, é assim, a febre pode vir, tá? Mas não é uma febre, é um estado febril de, no máximo, 37,4. Passando disso, já deixa de ser um estado febril e se torna uma febre. É um organismo, é um corpo estranho, na verdade, que está erupcionando, então aquilo gera uma inflamação realmente na boca e que pode dar um estado febril. Mas eu oriento que, se passou de 37,4, os pais procuram o pediatra do bebê ou um pronto atendimento para que possa avaliar se não tem outra coisa, alguma inflamação maior ou até mesmo uma infecção que o bebê possa estar passando. Mas normalmente vai até mais ou menos uns 37,4. Os bebês eles vão ter preferências por alimentações mais geladas. Então, todos os pais têm o costume de esquentar um pouquinho o leite para dar para o bebê e realmente o bebê não vai querer, né? Então, já chegam com a queixa: o meu bebê não está se alimentando, mas ele não está se alimentando por quê? Então, eu tento compreender como é a rotina para eu poder orientar. Então, os bebês eles vão ter realmente uma preferência de alimentações mais geladas. Normalmente, eles também vão ter um pouco mais de salivação, então eles vão babar muito mais. Bebês que amamentam no peito, eles diminuem o índice de salivação e de babar, então eles conseguem ter um selamento labial muito melhor do que o bebê que não amamentou, tá? Então, isso é um ponto muito chave também. Então, se ele ainda amamenta pelo peito, ele vai ter um selamento labial muito melhor do que o bebê que não amamentou até uma idade, até os 6 meses, ou até, enfim, 1 ano que vai passando. Então, ele vai babar muito mais, ele vai colocar tudo na boca, porque ele vai querer ficar coçando aquela região onde o dente está se erupcionando, mas tem N coisas que acabam falando, né? Uma delas é aquele colar de âmbar, que muitos pais colocam na criança e dizem que diminui, né, a angústia do bebê enquanto o dente está erupcionando, ele não fica tão chatinho, enfim. Não temos, na odontopediatria, nenhum embasamento científico sobre esse colar, então eu acabo não entrando muito nesse mérito e fica a critério dos pais, né? Eu só oriento para que veja se realmente o colar não está muito preso na garganta do bebê, para também não sufocar, ou quando ele vai deitar, se movimentar, não ficar pegando muito no pescocinho. Mas eu não oriento muito nas minhas consultas, porque na odontopediatria a gente não tem nenhum embasamento científico sobre ele.
Pode também dar diarreia no bebê, isso é muito comum, né? Porque é um distúrbio que está acontecendo, é uma inflamação. E esses são, eu acho que, os pontos mais chaves que acontecem no bebê numa erupção dentária e que são os pontos em que os pais ficam mais preocupados. Perfeito, Gabriela. E assim, já que aconteceu essa erupção, vamos agora para os dentes de leite, né? A gente já deve ter essa preocupação da higiene bucal nesse dente de leite, mesmo sabendo que ele vai cair depois. Existem enfermidades que podem ser adquiridas pelo bebê já com dente de leite? Sim, muitos pais acham que o dente de leite, como ele vai cair, não tem que ter tanto cuidado quanto a gente tem num dente permanente. Mas o dente de leite, ele tem as mesmas características de um dente permanente. Ele tem raiz, ele tem nervo, então ele tem tudo igual a um dente permanente. A única diferença é que ele é muito pequeno, muito poroso. Então, quando se tem cárie no dente de leite, a chance de acometer o canal do dente é muito grande, porque é muito mais rápido. A gente não tem tantas camadas de proteção, a gente tem camadas finas de proteção do dente. Então, por isso que a gente escuta, o dente do meu filho deu canal, né? Então, é muito comum realmente acontecer. E a higiene nessa idade é de extrema importância. E a visita periodicamente no dentista também. Porque quando a gente se tem uma prevenção bucal, a gente ou não vai ter esses problemas bucais, ou se tiver algum deslize ou algum problema, vamos pegar no início. E isso é de extrema importância, porque se a gente pegar no início, conseguimos resolver muito melhor e muito mais rápido do que chegar num tratamento de canal em criança, que isso é muito comum hoje em dia, principalmente por conta da alimentação. Aí a gente vai falar. Aí esse é um tema muito importante também. Os fatores de risco para qualquer tipo de doença, né, na região bucal da criança. Quais são? Imagino que a alimentação está bem relacionada. Está no topo. A mãe deixando a criança dormir com a mamadeira. Eu acho que tem vários vícios aí que podem ser evitados em casa, né? Sim, principalmente esse que você disse da criança acabar dormindo, tomando a mamadeira e não ter nenhuma higiene depois. À noite a gente tem um índice de salivação menor e aquele leite fermenta na boca do bebê, fazendo com que a gente possa desmineralizar o dente de leite, ocasionando a lesão de cárie. Então, isso é muito importante. Alimentação também de doce, enfim, é muito criteriosa. Tem pais que realmente não dão doce para a criança. E aí a criança chega no consultório com a boca cheia de cárie. E eles falam para nós, né, dentistas, não, ele não se alimenta de doces, não come nada, não toma nenhum suco que não seja da fruta, enfim. Mas eu sempre falo, seu filho come comida, não come? E eles falam sim. Eu falo, então, se vocês não sabem, mas os carboidratos, após, eles se tornam açúcar. E isso é como se ele tivesse comido realmente uma bala. Então, não é porque a criança não come doce que ela está livre disso. Os carboidratos, eles se transformam em açúcar e pode realmente ocasionar uma lesão de cárie. Então, a gente precisa realmente ter uma higiene bucal após as alimentações bem criteriosa, com escova dental, pasta de dente apropriada para a idade, com flúor, né, sobre orientação do dentista, e também com a passagem do fio dental, porque a escova, ela limpa a superfície, ela não vai conseguir limpar entre os dentes, e isso é de extrema importância, porque o alimento que está ali preso entre os dentes, ele vai fermentar e vai se tornar uma lesão de cárie, fazendo com que aquele dente tenha uma cavidade. E aí a gente nunca vai conseguir descobrir, né? Porque realmente são as lesões de cárie que a gente chama de interproximais, que são entre os dentes. Isso é muito comum na dentição decídua, porque os pais não passam o fio dental.
Então, eu pego bastante no pé dos meus pacientes para realmente passarem o fio dental. E que esse momento de higiene bucal seja um momento de felicidade para o paciente, que seja prazeroso, porque se não for prazeroso, não vai ter jeito, ele não vai conseguir fazer a higiene bucal necessária e adequada, e sempre sob supervisão dos pais, porque aquela criança ela não vai ter a movimentação, a coordenação correta para fazer a escovação necessária e nem passar o fio dental. Então, é de extrema importância que os pais façam esse auxílio para as crianças também. Isso é sem dúvida. Isso que tu comentaste é essencial, que é não transformar o momento da escovação, da higiene bucal, como um castigo, né? Criar aquele estresse tóxico na criança, que a criança vai sempre relacionar por um mau momento, né? Igual antigamente tu ir num odontopediatra. Hoje tu vai, um consultório de um odontopediatra parece uma mini Disney, né? Uma coisa televisão, colorido, bonecos, brinquedos, e isso tem tudo a ver. E fora isso que tu comentaste da escova e da pasta de dente adequada e tudo bem, mas aqui em casa a gente só usa produtos da Tralalá, né? Então, usando o produto da Tralalá, com certeza já é meio caminho andado. A Tralalá, ela abrange todas as idades e crianças, e isso é de extrema importância, é uma linha que consegue abranger todas as idades, desde 0 anos, né? Então, até o bebê que não tem o dente, até a primeira erupção, e até 7, 8 anos. Então, isso, os produtos da Tralalá eu super indico no meu consultório também, e eu gosto muito da linha, do gosto, enfim, a gente só agradece por ter a Tralalá conosco. Ah, sem dúvida, eles são fantásticos mesmo, o material e o produto é simplesmente espetacular. Até vamos fazer uma surpresinha, quem chegar ali no @meubabydin, perfeito, e solicitar por direct, quero meu kit Tralalá, a Babydin vai estar enviando para sua casa, a primeira pessoa que chegar e escutar esse áudio e solicitar o kit Tralalá, a gente está enviando para sua casa aí um kit de higienização bucal da Tralalá, perfeito? Vamos fantástico. Lá para... Parabéns. Mais uma, não vale tu participar, Gabi, porque tu já sabe. Vamos lá. A criança pode ter doença gengival? É comum isso? Muito comum, porque a criança também tem um acúmulo de placa bacteriana, que é aquele acúmulo que, quando não higienizado, não removido pela escova dental, vai ficar aquele acúmulo de placa, aquela parte mais gosmenta branca, e isso irrita bastante a gengiva. Então, a criança também pode ter tártaro, igual o adulto. Quando a placa fica na aderência do dente e não é removida mecanicamente com a escova dental, ela vai endurecer e depois a escova dental não consegue remover, e a criança fica com tártaro. E isso gera uma gengivite, a inflamação da gengiva, né? Então, ela vai sangrar com mais facilidade, vai estar bem inchada. Isso é muito comum também em criança, quando não passa o fio dental pelos alimentos que ficam entre os dentes. Então, é muito comum a gente ver em criança, sim, a parte de gengivas inchadas e demaciadas por conta de tártaro e placa bacteriana. Perfeito. Vamos conversar agora, então, tratamento ortodôntico. Tá? A mãe vai ver ali o crescimento irregular de um dente, vai vendo ali que a disposição dos dentes não está uniforme, etc. Quando que os pais devem se preocupar ou acudir a um profissional, como a Gabi, né, para começar um tratamento ortodôntico? Isso é uma pergunta muito boa, que poucos pais sabem. Todos acham que o tratamento ortodôntico é aquele aparelho que a gente põe os brackets entre os dentes e ele é um aparelho fixo. Não, a gente não usa isso em criança. Em dentição de leite ou mista, que seja dente de leite e dente permanente, a gente não usa aparelho fixo, esses de brackets colados no dente da criança. Para a odontopediatria, a gente tem a parte de ortopedia funcional dos maxilares,
que são aparelhos removíveis ou fixos, mas não são esses que vocês normalmente conhecem. Eu falo que esses aparelhos, eles guiam o crescimento da criança. Então, é como o bebê dar os primeiros passos e a gente solicitar a nossa mão para um apoio e começar a ganhar equilíbrio. O aparelho ortopédico, ele é exatamente igual a essa fase do bebê, porque a gente vai guiar esse crescimento com o aparelho ortopédico e a gente consegue fazer movimentação óssea. Então, a gente consegue fazer o crescimento ósseo adequado, reestruturar um dente que talvez esteja vindo de uma maneira incorreta, a gente consegue ter expansão dos arcos bucais através deste aparelho ortopédico. Então, é de extrema importância um odontopediatra ter essa visão para conseguir guiar esse crescimento da criança. E é muito importante a gente dizer com qual idade também a gente consegue iniciar esse tratamento. Normalmente, a gente começa sempre a partir dos 4, 5 anos, tá? Por quê? A criança, ela também precisa ter a maturidade para usar esse aparelho. Porque se não for gostoso, se ela não entender o porquê que ela está usando, ela não vai usar. Ela vai tirar da boca dela e vai guardar. Então, a gente precisa ter a compreensão também da criança, não só dos pais, mas também da criança. Então, isso é de extrema importância, porque senão a gente não vai conseguir ter um tratamento de sucesso. Então, quando a criança começa a criar essa maturidade, de entender um pouquinho mais, a partir dos 4, 5 anos, a gente já consegue introduzir o aparelho ortopédico. Quanto antes a gente introduzir esse aparelho ortopédico, melhor é. Por quê? A gente evita com que a criança tenha que fazer o tratamento ortodôntico lá na frente. Mas, Gabi, minha filha, meu filho pôs esse aparelho e hoje está de aparelho fixo. Isso, na verdade, assim, a gente tenta minimizar o risco de usar lá na frente, mas pode ser que precisa de algum detalhe, né? Alguma estética que não ficou 100%, algum dentinho que não virou 100% e que precisa arrumar. Então, eu sempre falo que, e deixo muito claro, o aparelho ortopédico, ele movimenta osso. O aparelho fixo, ele movimenta dente. Então, um complementa o outro. Perfeito. Muito claro. Que bom, Gabi. Última pergunta aqui para a gente já ir encerrando a nossa conversa, que tem tanto tema, né? Muito amplo, é muito gostoso. Exatamente. Como tu sabe, a BabyD, a gente trabalha com bebês de 2 meses aos 4 anos de idade. Teria como tu fazer uma timeline para nós dos cuidados que os pais devem ter nessa etapa? Então, por exemplo, com 3 meses, a primeira consulta, ali por 1 ano vai acontecer isso, sabe? Só para os pais terem uma ideia de tudo o que acontece. Às vezes, tem muitos pais que demoram para fazer essa primeira consulta, né? Então, por isso que é importante a gente sabe que cada criança é uma criança, nem todas vão seguir, não há uma receita de bolo, né? Mas existe mais ou menos um padrãozinho assim que os pais devem seguir. Sim, com certeza. E eu vou aproveitar e fazer um convite que nas redes sociais da Tralalá, a gente está fazendo uma websérie com várias informações bacanas que vai realmente de 0 anos até a 7, 8 anos. A gente está fazendo esses capítulos de websérie que é muito legal e que lá a gente consegue abordar bastante assunto interessante e tirar e esclarecer todas as dúvidas que os pais têm. Então, quem quiser pode seguir também a Tralalá nas redes sociais, que vocês vão me encontrar falando um pouquinho lá também sobre tudo isso. Mas vou fazer um resumão aqui para vocês. Primeiramente, se eu pudesse dar um conselho, eu aconselharia, a partir do momento que você souber que está grávida, fazer um pré-natal odontológico com um odontopediatra que entenda desse assunto e que ele possa te acompanhar durante a gravidez, né, para poder te orientar, esclarecer esses mitos e verdades durante a gestação também, e você receber toda a orientação necessária para quando o seu bebê nascer. A partir dos 6 meses, depois que seu bebê nasce, a partir dos 6 meses, começa a erupcionar o primeiro dentinho. O primeiro dentinho que vai erupcionar
é o incisivo central inferior. Então, é o primeiro dentinho de baixo do bebê. Então, você pode encontrar o seu bebê nessa fase um pouco mais irritado, um pouco mais chatinho, não querendo comer, enfim, tenta dar uma alimentação mais gelada, utilizar os mordedores, fazer picolé de frutas, né, para ele poder ter também todos os nutrientes necessários, vitamina, enfim. E caso você veja alguma anormalidade, tenha alguma dúvida, sempre procurar um odontopediatra para poder te esclarecer e fazer também esse acompanhamento do seu bebê. Depois, vai terminar de erupcionar todos os dentes por volta de uns 3 anos, e aí dá uma estacionada. A partir dos 6 anos de idade, vai começar a ter a primeira queda do primeiro dente de leite, tá? Então, vai ser o mesmo que nasceu primeiro, vai ser o mesmo que vai cair, que é o incisivo central inferior, o primeiro dentinho de baixo. E é uma fase muito importante que vai nascer também, junto com essa queda, vai nascer o primeiro dente permanente da criança. Então, o primeiro molar permanente vai erupcionar a partir dos 6 anos também. E esse dente, ele nasce atrás dos dentes que já estão na boca do bebê. Então, terminou toda a dentição decídua, vai nascer o primeiro dente permanente. Ele não precisa cair nenhum dente para ele nascer. Então, é uma fase que vai ter queda do dente de leite na parte anterior e vai ter nascimento na parte posterior. Vai ser na mesma fase. Então, isso é muito importante, os pais também terem essa ciência, porque é muito comum. Eu não sabia que ia nascer outro dente de leite. Não, papai e mamãe. Esse dente não é de leite, esse dente já é o primeiro molar permanente. Então, você fazendo o acompanhamento com o odontopediatra, é de extrema importância que você receba todas essas informações. Oh, maravilha, Gabriela. Gabriela Dodói. Falamos com uma especialista em odontopediatria, mestranda em odontopediatria e também odontopediatra da Tralalá Oficial, ou seja, @Tralalá Oficial, segue lá que vocês vão encontrar todos os vídeos que a Gabi está promovendo. Gabi, o último espaço aqui é todo seu. Por favor, marque aí o seu Instagram, consultório, telefone para contato, para palestras, para aulas online. O espaço é teu, por favor. Eu agradeço o convite. A odontopediatria é muito linda e muito ampla, então eu ficaria conversando com vocês muito, muito tempo. Eu estou à total disposição para esclarecimento de dúvidas de quem tiver. Eu vou deixar o meu @ do meu Instagram, que vocês conseguem falar diretamente comigo. É @paradentinhos. Também deixo da Tralalá Oficial, caso vocês tenham dúvidas também, e convido vocês a verem a websérie, que é bem legal. Vou deixar também o telefone do consultório onde eu atendo, o Instituto do Riso. O @ deles também é Instituto do Riso SP. E agradeço demais o convite e vai ser um prazer enorme encontrar vocês em consulta, poder acompanhar o pequeno e a pequena de vocês e também fazer os pré-natais odontológicos, que isso é de extrema importância e pouco falado. Vou deixar o telefone e me encontro à total disposição. O telefone é 2272-0327 e o WhatsApp do consultório é 996669302. Muito obrigada, Lucas. Agradeço DDD, imensamente esse convite. Qual seria o DDD do teu número? 011, perdão. 011, perfeito. Ok, Gabriela, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela atenção. Muitos temas ficaram pendentes, com certeza teremos outras entrevistas. Agradeço demais a todos que acompanharam a nossa entrevista. Terminamos o episódio número 5 da primeira temporada de podcast da Baby Gym. E semana que vem mais uma entrevista super legal aí para vocês acompanharem e se divertirem. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.